Olá, chicos! Muita gente, quando começa a estudar espanhol e começa a praticar, vai falando tudo certinho em espanhol, as conjugações corretas, porque está estudando justamente, vai ter condição de criar suas frases, mas muitas vezes acaba usando algumas construções, algumas palavras ou aplicando algum verbo numa situação em que, apesar de ser espanhol, não é português, mas seriam algumas palavras ou verbos em situações que não são usadas na língua. Porque existem diferenças culturais, diferenças de construção de frase e a gente precisa, aos poucos, ir aprendendo esse jeitinho da língua, tá? E hoje eu quero te ensinar esse jeitinho com o verbo estar. O verbo estar é usado muito no espanhol também, mas tem algumas situações em que a gente utiliza de uma forma no português e a gente utiliza de outra forma no espanhol. Ou seja, quando a gente está estudando uma língua, não basta apenas estudar a conjugação do verbo ou a tradução literal, a gente precisa entender de fato a construção dessa língua e a maneira de pensar. E é por isso que eu trouxe hoje alguns exemplos com o verbo estar. O primeiro uso do verbo estar que eu quero te dizer é para indicar ubicação, lugar ou posição. O que é ubicação, profe? Localização. Sempre que você ouvir o verbo ubicar, ou é muito usado essa palavra dessa forma assim, ¿dónde está ubicado? Ou na tienda se diz, estamos ubicados em... ok? E aí eu já te dei um exemplo, né? Mas deixa eu te dar outro, ó. Por exemplo, mi casa está en la calle San José. Muitas das vezes a gente vai utilizar isso em português utilizando o verbo ser. Minha casa é na rua tal. É comum a gente falar assim, né? E isso não se utilizaria em espanhol. Eu não diria mi casa es en la calle San José, sino mi casa está en la calle San José. Então, esse é um uso para indicar ubicação, localização, portanto, do verbo estar, tá certo? Outro exemplo para você. Estoy en el centro de la ciudad. Outra vez para a gente falar de ubicação, localização. Eu tô falando de mim mesma. Estoy en el centro. Ou entonces, el café estaba encima de la mesa. Aqui eu estou mostrando posição, ok? Então eu te disse, ubicação, lugar ou posição. Parênteses aqui, lembra que café, San José, a gente vai pronunciar com o E fechadinho, tá bom? Segundo uso do verbo estar é para a gente indicar estado físico de salud ou de ánimo. Em espanhol, estado físico de salud o de ánimo. Vamos con ejemplos. Estuviste tan feliz en la fiesta. Estuviste acá es el verbo estar en el pretérito indefinido o pretérito simple. Y está conjugado para tú. Tú estuviste, ¿ok? Entonces, tú estuviste tan feliz en la fiesta. Tô falando de estado de ânimo aqui, tá certo? Eu posso usar o verbo estar para isso então. Para falar de estado físico também, por exemplo, estamos muy bien de salud. Então, também verbo estar. Mas a gente não vai usar o verbo estar quando a gente quer falar de sensações, tá? Por exemplo, é muito comum os estudantes de espanhol no nível iniciante falarem estoy con hambre. E que a gente não fala estoy con hambre em espanhol, eu vou dizer tengo hambre. Ou então, outro exemplo, el niño estuvo con fiebre toda la tarde. Nesse caso, a gente também não utilizaria estar, a gente utilizaria tener. El niño tuvo fiebre toda la tarde. Tuvo, sí, tuvo es el verbo tener en el pretérito indefinido também, ok? Então, veja só, ambos exemplos são sensações físicas, certo? Então, eu não vou usar o verbo estar nestas condições. Sensações eu vou usar tener. Tenha cuidado, por lo tanto. Tengo hambre, tengo sed. Terceiro uso do verbo estar é para a gente falar de acciones en el desarrollo o terminadas. Que é desarrollo, profe? No desenvolvimento. Então, eu posso falar quando de uma ação que está sendo desenvolvida ou que já acabou de terminar. Por exemplo, Ana ha estado estudiando toda a semana. Mira, é o que a gente diria. Ana esteve estudando durante toda a semana, sim? E esse esteve, a gente poderia falar também ha estado. Ha estado estudiando.
Olha aí, eu estou usando o verbo estar, nesse exemplo aqui, no pretérito composto. Não sabe usar esse pretérito? Dá uma olhadinha nessa aula aqui, vou deixar de indicação para vocês. A diferença entre o pretérito indefinido e o pretérito composto, perfeito, tá bem? Então eu vou poder usar o verbo estar sempre com um gerúndio para poder falar dessa ação que está no desenvolvimento, tá? Então estar e um gerúndio, que eu vou fazer o gerúndio acrescentando no verbo um final ando para verbos que terminados em ar o yendo para verbos terminados en ir o er, ¿ok? Entonces, cantando, bebiendo. Entonces, por ejemplo, yo estuve cantando, estuve bebiendo, estuve estudiando. Então, eu posso usar o estar nessas situações também. E também vou poder usar para falar de ações que estão terminadas já, né? Vamos aos exemplos. La tarea está lista, ¿sí? Está lista. Lista significa pronta, certo? Ou então, el informe estará hecho para el fin de. Estará hecho. Ah, e aqui eu estou usando um estar e um particípio. Particípio é esse verbo aí, hecho. É o particípio do verbo hacer, que é fazer. Então, estará hecho, estará feito no fim de semana, tá bom? Então, eu vou poder usar essa estrutura também para falar de ações concluídas. Estar e um verbo no particípio. Então esses são os exemplos, me conta o que é que você achou dessa aula e especialmente aquele exemplo do estoy con hambre. Você já falou estoy con hambre alguma vez? Lembra que o correto é tengo hambre. Me conta aqui se você gostou, curte esse vídeo e inscreva-se no canal para receber todas as nossas aulas. A gente está cada vez aumentando aqui a quantidade de aulas e eu espero ter você sempre aqui comigo, hablando espanhol, tá certo? Um beijo, tchau! Y hasta luego.